Vai começar Mochilinha Podcast. Um oferecimento. Coca-Cola Rosalia. O sabor da transformação. Experimente você também. Quer um clube de compras e produtos importados com exclusividade? Seja Sans Club. Olá, mochileiros! Sejam bem-vindos ao nosso Mochilinha Podcast. Nosso programa hoje, esse episódio desse podcast está diferente. Pois é, a gente vai fazer uma entrevista hoje com minha querida Adriene, que vai falar diretamente da Itália. A gente vai falar sobre dupla cidadania. Quem é que nunca teve vontade de morar em outro país? Quem é que nunca teve vontade de ter outra cidadania e poder transitar livremente? Porque a gente sabe que para quem é turista, tem que ficar um tempo só em outro país e voltar. A gente vai falar hoje sobre dupla cidadania, a gente vai falar hoje sobre dupla cidadania italiana. Eu já tenho essa dupla cidadania, mas a gente vai contar como é que é todo esse processo para você que está assistindo o nosso Mochilinha Podcast. Bom, primeiro eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso Mochilinha Podcast, Adriene. Tudo bem com você? Oi, João, boa tarde. Bom dia aí, né? Aqui é boa tarde, tudo bem com você? Aqui tá tudo bem. Prazer enorme estar falando com você e estar participando aqui do seu programa. Obrigada. Muito bem, Adriene, eu queria que você contasse primeiro pra gente o pessoal que tá assistindo em casa, o pessoal que tá aqui acompanhando, como é que você foi parar na Itália? Você sendo brasileira, você morava aqui, tinha seu trabalho, tinha sua vida. Vamos contar um pouquinho da sua história, porque daí quem tá assistindo vai descobrir hoje como se tornar um cidadão italiano, aliás, um cidadão europeu, porque a cidadania italiana dá direito a você morar em muitos países da Europa, mas calma, a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua experiência, tá? Como é que você saiu do Brasil pra morar na Itália? Vamos lá. Então, João, o meu processo começou há bastante tempo, né? Inclusive, tenho que compartilhar isso, porque começou de uma conversa com sua irmã, com seu pai, com a sua família, que é uma família que eu gosto muito, tenho muito carinho. E desde então, a Ju, minha amigona, sempre me contando as histórias dela aqui pela Europa, né? Que a sua família gosta muito de vir para cá. E desde a nossa adolescência, ela me contava muito das histórias, das vindas para a Itália, Portugal e outros países daqui. Eu sempre tive muita vontade, mas não tinha oportunidade. E aí passaram-se alguns anos, eu e meu marido, numa fase difícil no Brasil, né, que era aquele período de crise que estávamos, a gente estava pensando em outras possibilidades, alternativas mesmo para morar fora. E aí pesquisamos nos Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, de que forma fazia para ter o visto. Ele chegou a pesquisar sobre intercâmbio esportivo, e naquela ocasião, inclusive, eu assisti o Mochilinha, né, os episódios anteriores, com o Paulo Esteves, e naquela ocasião até o Paulo o auxiliou num processo de intercâmbio esportivo, que o Paulo comenta numa entrevista com você que ele fez, que foi a porta de entrada dele nos Estados Unidos, né? E ele compartilhou isso com o Tiago, meu marido, que começou a ter essa também possibilidade, né? Mas aí eu não conseguiria ir para os Estados Unidos, porque não teria a documentação. E aí a gente foi pesquisando outras possibilidades de morar fora, em outro país que não seria o Brasil, que naquela ocasião estava bem difícil para nós. E aí eu conversei com uma amiga, uma grande amiga também, Bárbara, de Sorocaba, que estava na Irlanda naquela ocasião, fazendo intercâmbio, comprava curso de inglês para fazer um intercâmbio na Irlanda, e a gente estava pesquisando sobre isso, né? Comprar um intercâmbio e poder estudar. E naquela ocasião ela falou, Dri, mas você não tem parentes italianos? Você não tem direito à cidadania italiana? Eu falei, sim, porque isso foi algo
muito, sempre muito vivo na minha família, né? A família do meu pai, meus avós, tios, eles sempre me falaram que meus bisavós eram italianos, eu conhecia a minha bisavó que era italiana, então eu sabia bem que eu tinha descendência. E ela falou, então, por que que você não vai atrás da sua documentação? Porque aí você não precisa comprar os cursos de inglês para ficar legalmente na Irlanda, e você tem direito a ficar em qualquer país da Europa e vai ser para sempre, né? Não vou precisar ficar renovando isso. E aí ela me falou, porque minha situação atual aqui é essa. Eu sou casada com um cidadão brasileiro que tem a cidadania e que foi atrás, e aí ela me deu o start. Aí eu fui conversar com a família, com minhas tias, que eu sabia que tinham documentos guardados, e foi aí que começou tudo, né? A gente começou a estudar o processo da cidadania italiana, então, como a gente estava assim, bem escasso naquela época de grana mesmo, ao invés de contratar, a gente começou a estudar para fazer sozinho o processo. Foi aí que a gente aprendeu muito para fazer o meu processo do reconhecimento da cidadania, que eu vim para a Itália em 2016 para reconhecer aqui presencialmente. Fiz o processo e a nossa ideia nem era ficar aqui, viu, João, na Itália. A gente tinha a intenção de ir para a Irlanda, mesmo para aprender o inglês, Inglaterra, mas a gente se apaixonou pela Itália, porque você sabe, você já esteve aqui, que é encantadora, né? E aí a gente foi dando certo as coisas aqui e eu comecei a pegar documentos. Então, o processo ele inicia com o documento do italiano, né? Daquele ascendente que foi para o Brasil, bisavô, trisavô, que nasceu na Itália. Aquele é o primeiro passo para o processo, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Mas eu comecei a buscar documento e as coisas começaram a dar certo. E foi desde então que a gente resolveu ficar na Itália, desde 2016. Então, esse ano faz 7 anos, que a nossa história começou aqui. E eu fui resgatar a, a questão da minha família, né? Onde vieram meus avós, minha bisavó e meu bisavô, que ambos são italianos. E foi aí que eu pude resgatar mesmo as origens, resgatar essa história da família e fazer o meu processo de cidadania. Então, foi assim que tudo começou, né? A nossa vida aqui na Itália e o meu trabalho com a cidadania italiana. E sabe uma coisa interessante que eu imagino que você morando aqui no Brasil, tendo seus amigos, sua família, sua vida. Como é que foi o primeiro choque? A hora que falou, você vai pra Itália, você vai morar num país onde você não conhece ninguém, você vai morar num país onde você não faz a menor ideia do, de como é o dia a dia, né? Porque acho que muita gente se assusta com isso, né? Como é que foi pra você esse primeiro impacto? Realmente, João, não é fácil, não é só mil maravilhas, né? Como que todo mundo pensa. Tem as dificuldades, sim. Então, acho que a gente tem aquele início que é de deslumbrar. Então, é tudo legal, tudo bonito, tudo diferente, né? Mas depois a gente começa a ver também as coisas negativas, que não, a gente não consegue facilmente se acostumar com o clima, que é muito diferente, né? Que é muito frio. Eu estou no norte da Itália, então faz bem frio no período de inverno e muito calor também no verão. Então, assim, o frio realmente, até hoje, para mim, é algo difícil de acostumar. Ficar longe da família, dos amigos, como você falou, né, não é fácil. Logicamente que aqui a gente faz novas amizades, então tem muito brasileiro aqui, isso ajuda bastante, mas a gente tem que se adaptar com a língua, né, porque sem isso, em outro país é dificílimo, então a língua é fundamental você aprender. Eu fiz curso quando eu cheguei, então aqui tem escolas para imigrantes, para estrangeiros, curso de italiano para a gente iniciar, né? Porque eu vim sem saber nada da língua. Então o curso me deu uma boa bagagem aí e foi o start para eu iniciar, começar a trabalhar, a sair, a ter contato com os italianos. Então, eu acho que essas são para mim, pelo menos, foi as maiores dificuldades, a questão do clima, de ficar longe da família, até hoje não é fácil, né? Mas quando eu posso, eu vou para o Brasil para visitá-los. E a questão da língua também, que foi um desafio para eu aprender. E aí você foi morar na Itália. Agora, a primeira, eu imagino que
Como é que foi a sua primeira impressão a hora que você chegou na Itália, a hora que você viu... porque assim, muita gente acha que morar, que conhecer outro país, né, é mais ou menos a mesma coisa que tá aqui no Brasil. Gente, é bem diferente mesmo. Principalmente por causa de tudo. Alimentação, transporte, educação, enfim. Você não foi morar só você e seu marido. Aí eu quero que você conte essa história agora pra gente. Primeiro, como é que foi a sua impressão a hora que você chegou aí na Itália? E se você já foi na cidade que você já está hoje. Se você já chegou aí e já vou morar aqui. E o que você pensou em fazer a hora que chegou aí? É isso que me dá mais curiosidade. Porque tirar a dupla cidadania... Ok, você tem descendente, você tem direito. A gente vai falar disso no programa de hoje. Mas a hora que você chegou aí, que você viu que você... Bom, eu tô aqui. E aí? Realmente, quando você chega, é um impacto grande, né? Porque tem as divergências do país nosso de origem, mas também tem as coisas muito boas. Então, assim, para mim, o grande impacto foi o convívio com os italianos, porque é um perfil muito diferente dos brasileiros, né? Que a gente está acostumado com o nosso calor humano. E os italianos não são assim. Acho que os europeus, de uma forma geral, né? São mais frios, como a gente fala. Realmente, então é uma cultura diferente e a gente acaba com o tempo acostumando e até às vezes se parecendo, viu, com eles. Porque hoje, depois de 7 anos, eu me vejo com manias, né? Tipo de atitudes, muitas vezes, que é que você acaba pegando do lugar, né? Faz parte, acho que, do ambiente. Então, para mim, a mesma coisa que foi o impacto quando eu cheguei, que foi a forma como eles tratam as coisas, como são mais frios, hoje eu me pego fazendo igual. Há muitas coisas por conviver aqui. Hoje eu vejo que eu peguei muito dessa cultura, né? E a Itália tem as suas muitas vantagens, que é um país maravilhoso, então de fácil acesso para poder viajar, é uma coisa que eu gosto muito, então facilmente você está em outro país, em lugares totalmente diferentes. Eu estou numa região aqui que é próximo das montanhas, então no inverno tem neve, aí no verão a gente está próximo de praias maravilhosas, sem contar a comida, né, João? A comida da Itália inclusive, depois que eu cheguei aqui, engordei uns bons quilos, viu? Porque você quer experimentar tudo, é a pizza, é a massa. Então, a Itália tem essa vantagem. E aí, como é que foi a hora que você chegou aí? Você já tinha algum emprego? Seu marido já tinha uma ideia do que vocês iam fazer? Como é que foi essa adaptação? Não, quando nós chegamos, eu vim para fazer meu processo de cidadania e, a princípio, não éramos nem para ficar na Itália. Então, nossa ideia era fazer um intercâmbio num país de língua inglesa. Mas nós gostamos tanto e as coisas foram dando certo, tanto para ele, que nós não tínhamos trabalho quando chegamos, mas ele logo começou a jogar futebol e aí abriram portas de trabalho para ele em outro ramo. Ele fez curso também aqui para se especializar na área que ele trabalha, que ele é agente de comércio, trabalha com vendas, como se fosse um representante comercial no Brasil, né, de uma rede de supermercados, que ele trabalha até hoje com isso. E eu, no ramo da cidadania, comecei a buscar documentos, e aí comecei a me especializar também, fazer cursos e começar tradução e apostilamento, buscar certidões, fazer relacionamentos e parcerias aqui, até com advogados italianos, para fazer o processo de reconhecimento. Aí nós chegamos somente os dois, a princípio, depois veio para cá morar minha sogra, meus enteados também que vieram morar com a gente, vieram estudar. Então, a gente sabe que vivendo aqui tem essas muitas vantagens, né, que a gente considera que, sem dúvida nenhuma, a questão de saúde, de educação, então escola para as crianças, gratuita e de qualidade. Então, tudo isso foram abrindo portas e a gente conseguiu se adaptando e fazendo a nossa vida aqui, né? Morar aqui, trazer tudo para cá. Então, eu consegui trazer meus pais para poder passear, conhecer a Itália e outros países. Então, isso para mim foi muito significativo, né? Meu pai poder conhecer aqui a cidade da avó dele,
foi muito bacana. Então, é algo que abre realmente bastante portas. E com relação à comida? O que você mais estranhou e o que você mais gostou quando você chegou aí? Porque imagino que hoje, depois de 7 anos, você já deve agora tá acostumada e tudo mais. Mas como é que é ficar, já vou adiantar, sem arroz e feijão? Como é que é ficar num país onde a comida é uma delícia? É uma delícia. Mas não é que nem o Brasil. Tem muita coisa que, por ser um país tropical, a gente tem muita fruta, muitas coisas diferenciadas que na Europa não tem, né? Como é que foi para você essa adaptação para comida? Então, ao mesmo tempo que é muito bom, né, tem as coisas ótimas da Itália, mas realmente falta o arroz e feijão, as frutas, as coisas do Brasil que muitas vezes não encontra aqui. Hoje até que encontra a maioria das coisas, né? Mas realmente às vezes falta, mas é se adaptar. Então tem algumas coisas que não são tão boas, né? Como vice-versa em cada lugar. E eu me adaptei muito, João, com o vinho italiano. Então, eu não era de beber vinho no Brasil, mas chegando aqui é impossível. Então, a gente conhece vários tipos de vinhos, né? A vinho aqui para eles é como se fosse a água, então não tem como você não entrar nessa cultura. Hoje eu já me pego substituindo aí a Coca-Cola e o suco pelo vinho italiano, que não tem como. É verdade, é uma delícia mesmo. Agora, você que tá aí na Itália, você que tá assistindo o nosso programa, que também tá vendo a Adriene também, muitos brasileiros que estão aí, que passaram por todo esse processo, a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai falar sobre a dupla cidadania. E claro, não é um processo fácil, mas assim, seria muito mais difícil se você fizesse sozinho. Então a gente vai falar da Adriene, como é que ela, buscando essa questão de dupla cidadania, ela criou uma empresa, e essa empresa ela dá auxílio para as pessoas e ajuda, né, nesse processo. Porque tem muita gente que diz, mas eu tenho que morar na Europa para poder fazer... Enfim, a gente vai contar tudo isso depois no próximo bloco, tá? Para você poder entender e de repente você que está assistindo fala, não, eu gostaria de morar fora. E antes da gente ir para o primeiro merchan que eu vou falar daqui a pouquinho, Adriene, com a dupla cidadania italiana, em quantos países eu posso morar? Então, João, são muitos países, né? Ela não abre só portas para a Itália, mas sim para todos os países da União Europeia, que hoje são 29 países. Então, é muita coisa. Além desses países, tem vários acordos com outros países, como Estados Unidos, Austrália. Então, realmente, a cidadania é algo super interessante, né? Para quem tem esse interesse de sair do Brasil e ter uma experiência fora. Muito bem, ó, então depois do intervalo a gente vai continuar. Intervalo não, o merchan, rapidinho. Aí eu vou dar um recadinho pra você e a gente já volta pra gente poder continuar. E você que tá aí vai saber hoje como vai conseguir tirar a sua dupla cidadania. A Sorohuca está há 13 anos atuando no universo dos tabacos, uma loja completa para atender às necessidades de nossos clientes com qualidade, cordialidade e muito respeito. Contamos com uma gama de produtos que vão do head shop até os mais exigentes que apreciam um bom charuto acompanhado com um uísque. Temos um espaço incrível para você reunir seus amigos e fazer o seu evento, tudo com a qualidade Sorohuca. Venha nos conhecer. Rua Mascarenhas Camelo 792. A sua live agora é profissional. Nós da Fagundes Comunicação temos a solução. Nossas transmissões são para todos os tipos de clientes. Quer transmitir aquele jogo de futebol e com placar ao vivo? A gente faz para você. E que tal o seu casamento ao vivo para todo mundo assistir? Seu parente está longe? Alguém não pode ir no casamento? Não tem problema. Nossa equipe tem a solução e todos vão se emocionar. Um link exclusivo do seu casamento. Não importa a distância. Que tal a gente dar toda aquela infraestrutura para a sua live na igreja? Seus cultos personalizados, tudo ao vivo. Aliás, em múltiplas plataformas como YouTube, Facebook,
Instagram e TikTok, tudo ao vivo e ao mesmo tempo. Vai lançar um produto? Uma videoaula da sua academia, uma conferência no trabalho, um show ao vivo, eventos corporativos. O que você precisar, nossa equipe está pronta para te atender. E a sua loja está pronta para vender online? Se você quer ganhar mais dinheiro, então essa resposta é sim. E nós, é claro, ajudamos você e sem precisar de um e-commerce. Lançamos um QR Code e você vende na mesma hora pelo WhatsApp. Temos toda a solução para os criadores de conteúdos, cursos à distância pelo YouTube e muito mais. Entre agora mesmo em contato com a gente e venda mais e vamos fazer a sua live um evento profissional. Gente, presta atenção. Muito bonita, caneca já personalizada, com o logo do Mochilinha Podcast. Minha querida Fátima Fagundes, aqui do Castelo das Festas. Obrigado pela essa... É verdade, eu vou falar pra você que essa caneca ficou linda. Então deixa eu dar um recadinho pra você que tá acompanhando o nosso Mochilinha Podcast, que é o seguinte. Você que tá acompanhando o nosso programa, você já pensou em fazer parte do maior clube de compras aqui de Sorocaba? Então, o Sam's Club é este clube. Além de você comprar chocolates importados, produtos diferenciados, você pode, com o nosso QR Code, ganhar R$50 de cashback na primeira compra. Mas como é que eu faço isso? Você se torna sócio, vai pagar uma anuidade de R$75, mas na primeira compra ganha R$50 de cashback. Sam's Club é parceiro do Mochilinha Podcast. Mais um recado que eu quero dar para você, que é o seguinte: você que está pensando em casar, você que é madrinha, você que quer ir para um casamento e quer se sentir incrível. Um grande problema que as mulheres passam em casamento e grandes festas é o sapato, sabia? O sapato incomoda, o sapato pode fazer até sangrar, sabia? Mas com a Gláucia Freitas, além de você ter uma forma especial para o seu tamanho do seu pé, além disso, tem sementes de maracujá dentro dessas solas, aonde vai liberar aí a função renal e você pode passar o tempo todo nesse casamento, nesse seu evento, tranquila. Então, quer saber mais? Você vai entrar em glauciafreitas.com.br e aí vai poder descobrir como conseguir o seu sapato ideal para o seu casamento ou então para você que é madrinha de um casamento. Gláucia Freitas também está aqui no Mochilinha Podcast. E um último recadinho antes da gente conversar com a Adriene agora, eu quero falar para você que cuida dos seus animais. Você que gosta de cachorro, você que gosta de gato, nada melhor do que ter ração especializada e, aliás, alguém que vai te ajudar muito para você deixar o seu bichinho ainda mais feliz. Na Stopcão é assim. Além de você ir até a Stopcão e poder comprar todos os tipos de ração, petiscos para o seu animalzinho, na Stopcão você pode comprar a granel. Você não precisa comprar aquele saco grande, você pode comprar um pouquinho por semana e deixar aí tudo fresquinho para o seu animalzinho. Então a Stopcão fica na Afonso Vergueira, eu vou deixar aqui o QR Code para você também entrar aqui, falar direto com o André e falar, assistindo Mochilinha Podcast, eu quero um preço especial para a ração do meu animalzinho. Tá legal? Muito bem, agora é o seguinte, a gente vai perguntar para a Adriene, como a gente deixou essa pergunta no ar. Primeiro, como é que eu faço para poder ter a dupla cidadania? Vamos passo a passo. Como é que eu faço? Sou brasileiro, quero ter dupla cidadania, Adri. Para quem é descendente de italiano e quer ter a cidadania reconhecida, eu costumo dizer assim: se você sabe que é descendente de italiano, você tem o direito à cidadania, tá? Aí basta a gente ver quem é o italiano, né? Então, tudo nasce de uma conversa da família com aquelas pessoas mais antigas, os mais velhos, que sabem um pouquinho da história. Então, normalmente você vai saber ali, com uma conversa da família, se é pelo lado materno ou paterno, se era um bisavô, um trisavô que saiu da Itália e foi para o Brasil. É dali que surge tudo. Então, se você tem um ascendente, um antenato italiano, você tem direito à cidadania italiana, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que entender um pouquinho da árvore genealógica. Então, quem é o italiano? Porque daí, dependendo da linhagem que a gente fala, né, dessa árvore genealógica,
a gente vai saber se é um processo por via administrativa, que nós chamamos, ou por via judicial, como foi o seu, né, João? Então, eu me lembro bem, eu vou até citar o seu caso, João, como um exemplo, para que fique mais fácil para as pessoas entenderem. Então, eu lembro que seu pai comentou comigo que ele já tinha ido atrás, há anos, há muitos anos, do direito, que ele sabia que ele é descendente, mas tem uma regrinha quando tem uma mulher. Então, quando tem uma mulher na linhagem, a gente tem que olhar o ano de nascimento do filho ou da filha dessa primeira mulher. Se é antes de 1948, é um processo que a gente chama de via materna judicial. E se for depois de 48, é um processo administrativo. Em ambos tem o direito, tá? Então, como no seu caso, o seu pai achando que não tinha o direito de fazer a cidadania, nós vimos que se enquadrava nessa linhagem de linha materna, mas que tem sim o direito também, que aí a gente faz judicialmente aqui. Então, vou explicar rapidamente. A gente vai ter que ir atrás da documentação, que são as certidões. A principal e mais importante é a de nascimento do italiano ou da italiana, daquele que migrou para o Brasil. Então, como que a gente faz para encontrar? Nós aqui da Galvani fazemos um trabalho de pesquisa, que é procurar esse antenato italiano aqui na Itália. Então, qual a cidade que ele nasceu? Para isso, a gente tem que ter informações mínimas, né? Que seria o nome completo do italiano, o nome dos pais e a data ou o ano de nascimento. E como que a gente descobre isso? A única e exclusiva forma de descobrir é emitindo a certidão, seja de óbito do italiano ou dessa italiana no Brasil, ou o nascimento de um filho ou da filha dessa italiana no Brasil. Então, por isso que é super importante entender essa linhagem direta, tá? Então, se é a descendência pelo lado do meu pai ou da minha mãe, se era um bisavô, se era um trisavô, porque aí a gente vai atrás dessas certidões no Brasil, né, nos cartórios, primeiramente. E aí, em cima disso, que a gente faz um trabalho de pesquisa aqui na Itália, para saber qual foi a cidade que ele nasceu aqui. E aí nós fazemos um trabalho de busca de pegar esse documento italiano, que é a certidão de nascimento dele. É daí que parte tudo. Sem isso, a gente não consegue seguir com o processo de cidadania. E depois disso, a gente busca nos cartórios do Brasil as certidões dos demais, né? Então, do filho dele, de uma possível filha, e assim por diante, até chegar em você, que é requerente da cidadania. Então, nós iremos precisar de todas as certidões no formato em inteiro teor. Isso é super importante, tá? Salientar que não serve aquele modelo simples que a gente está acostumado, que é um modelo breve relato, que se chama, mas sim no formato em inteiro teor, que é aquele mais completo, que vem tudo que está escrito no livro. Então, os cartórios já sabem qual que é o formato certo de emitir. Então, a gente emite todas as certidões de todo mundo da linhagem direta, nascimento e casamento do italiano, nascimento e casamento do filho, nascimento e casamento do neto, e assim por diante, até chegar nos requerentes. Depois nós fazemos a tradução juramentada para a língua italiana e o apostilamento, que é uma legalização que precisa. Aí eu monto a pasta, né, então deixo tudo prontinho, a gente faz as procurações, emite todos os documentos, traduz e apostila para poder protocolar o pedido da cidadania. Então, uma dúvida que eu tenho, que, aliás, acho que as pessoas que estão assistindo também, você tem um documento, você vai ter que traduzir esse documento, né? Então, aí, é um processo que, além da documentação, você tem que traduzir para o italiano para ter o processo, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo, João, porque os documentos, eles são em português, né? Eles são do Brasil, então eles estão em português. Para uma autoridade, seja de consular, seja do tribunal, do comune, para que uma autoridade italiana verifique os documentos, eles precisam estar traduzidos, que é uma tradução juramentada. Então, não vale a tradução simples, tá? Sempre uma tradução juramentada, que é por um tradutor juramentado, que a gente chama no Brasil, e legalizado esse documento. Então, para evitar fraudes, né, para ver a veracidade do documento, existe também um acordo entre os países
Itália e Brasil, que é esse apostilamento de Haia. Então, é uma legalização que a gente faz nos cartórios, que é para comprovar que aquele documento é original, né, e é válido. Então, eles exigem isso para poder verificar a documentação. Então, o nosso trabalho, da Galvani Cipriani, é montar toda essa árvore genealógica, buscar os documentos e montar a pasta para que seja protocolado o pedido da cidadania. Tudo bem. Aí vocês montaram toda a pasta, toda a documentação, foi traduzido. Mas vamos supor que fosse eu dando um exemplo como um cidadão daqui. Estou no Brasil, não estou na Itália. Eu preciso ir até a Itália para poder continuar esse trabalho, ou vocês fazem todo esse trabalho? Porque muita gente fala, tem que morar um tempo no país para poder viver naquele país. É assim, não é assim? Como que é essa parte? Juntei toda a documentação, enviamos para vocês, vocês fazem todo o trabalho, juntam nessa pasta para poder entrar com o processo. Ok, e agora? É isso mesmo. Então, a gente tem que colher a documentação e apresentar por um órgão italiano. Então, existem 3 formas de fazer o pedido da cidadania, tá? A primeira delas, para uma pessoa que está fora da Itália, seja no Brasil ou em qualquer outro país, e é descendente, ela vai recorrer normalmente a um consulado italiano daquele país. Então, por exemplo, no nosso caso seria o consulado italiano de São Paulo. Sabemos que o consulado de São Paulo ele demora de 10 a 15 anos para você ser reconhecido o cidadão italiano, devido à grande demanda. Então, é uma fila muito grande, tá? Esse é o primeiro passo, que é um tipo de reconhecimento do pedido da cidadania. Mas as pessoas não querem ficar todo esse tempo na fila do consulado aguardando. Então, perante isso, nós fazemos aqui na Itália um processo contra a fila do consulado, porque por lei deveria demorar 2 anos. E como é muito mais que isso, a gente protocola aqui um pedido da cidadania por via judicial. E aí a média do tempo tem sido de 2 anos. Então é essa modalidade que a gente trabalha. Existe também essa que você comentou, que é um processo que você vem, reside na Itália e precisa morar aqui, então fixar residência, né? Aqui no Comune existe esse módulo de fazer é um modelo que você, sendo residente, você preenche esse pedido e aí o próprio Comune faz o reconhecimento da cidadania, tá? Mas você precisa ser residente aqui. Então, ficar realmente um tempo residindo e normalmente tem demorado aí, em média de 6 meses, mais ou menos, para sair. Então, existem essas 3 formas: via consulado, via judicial ou via residência na Itália. Tá, então aí é mais ou menos uma média de 2 anos para vocês fazerem todo esse trabalho e tudo mais. Juntei toda a documentação. E aí, Adriane, tenho que pagar já? Quanto que eu tenho que pagar para poder não só o seu trabalho, mas todo esse trâmite, né, que é para se tornar um cidadão italiano? As pessoas querem muito saber de valor, porque isso aí acho que é a primeira coisa que te perguntam, né? Quanto custa para eu poder ser um cidadão de outro país? Que vai dar direito ao passaporte, que você vai poder morar em qualquer cidade da União Europeia, mas eu queria que você contasse pra gente, cheguei nesse processo. Então vamos lá, já estamos tudo pronto para entrar com a documentação. Tenho que dar um dinheiro agora? Não tenho? O que você vai orientar a partir deste momento que juntou toda a documentação? Então, João, realmente, é isso mesmo. A gente precisa estar com a documentação, com a pasta completa para protocolar aqui. Então, normalmente eu faço sempre por etapas, tá? São fases, né? O processo é longo, então são fases. A gente levantou a documentação, está tudo pronto para protocolar, aí o cliente vai pagar metade do valor para a gente protocolar aqui na Justiça Italiana, e a outra metade ele só paga quando a gente tem a sentença procedente, que é mediamente 1 ano a 1 ano e meio depois, tá? Então, o processo, ele é bem facilitado, né? Porque o cliente pode ir fazendo por partes e conforme ele puder. Então, conforme a disponibilidade dele financeira. Então, a gente pega primeiro o documento do italiano, aí no outro mês ele pega as certidões do Brasil,
depois a gente faz a tradução e apostilamento e assim por diante. Então, o processo judicial, que é o que eu sou focada e que eu faço na empresa, é o processo que ele acaba sendo mais econômico, porque dá para fazer num grupo familiar. Então, a gente monta a pasta, que ela é única, então é um documento só para todos do o grupo familiar, e aí quanto mais gente entrar, mais barato fica para cada um, porque divide o custo, é diluído de tudo, então seja da busca do documento, das traduções e apostilamento e do processo em si, que aí é os honorários advocatícios, né? Eu trabalho com advogados na Itália que protocolam aqui, e aí a gente paga as custas processuais. Então, o judicial realmente ele acaba sendo mais vantajoso, porque você não precisa vir para a Itália, é tudo feito por procuração, e pode fazer num grupo familiar dividir o custo. Então, ao ponto que o processo por residência na Itália, a pessoa tem que ter disponibilidade de tempo de ficar aqui, né, aguardando, e além disso, ele é individual. Então, é uma pasta para a pessoa, não tem como dividir, e ela tem que vir, então, gastar com passagem aérea, com uma assessoria na Itália, residência, alimentação e tudo mais. Então, eu diria que, mediamente, o processo judicial ele é 1/3 do valor do processo de residência na Itália. E o valor, né, que você me perguntou, que é a grande pergunta de todos. Agora espera um pouquinho. Eu vou dar um recadinho pra daí você falar do valor. Que quem tá assistindo aí vai estar muito interessado pra saber do valor de quanto custa pra você ser um cidadão italiano, um cidadão europeu. Mas eu vou dar um recadinho pra você. A sua live agora é profissional. Nós da Fagundes Comunicação temos a solução. Nossas transmissões são para todos os tipos de clientes. Quer transmitir aquele jogo de futebol e com placar ao vivo? A gente faz para você. E que tal o seu casamento ao vivo para todo mundo assistir? Seu parente está longe? Alguém não pode ir no casamento? Não tem problema. Nossa equipe tem a solução e todos vão se emocionar. Um link exclusivo do seu casamento. Não importa a distância. Que tal a gente dar toda aquela infraestrutura para a sua live na igreja? Seus cultos personalizados, tudo ao vivo. Aliás, em múltiplas plataformas como YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Tudo ao vivo e ao mesmo tempo. Vai lançar um produto? Uma videoaula da sua academia? Uma conferência no trabalho? Um show ao vivo? Eventos corporativos? O que você precisar, nossa equipe está pronta para te atender. E a sua loja está pronta para vender online? Se você quer ganhar mais dinheiro, então essa resposta é sim. E nós, é claro, ajudamos você e sem precisar de um e-commerce. Lançamos um QR Code e você vende na mesma hora pelo WhatsApp. Temos toda a solução para os criadores de conteúdos. Cursos à distância pelo YouTube e muito mais. Entre agora mesmo em contato com a gente e venda mais. E vamos fazer a sua live um evento profissional. Tá vendo? Ó, depois desses recados aí, agora eu quero saber da Adriene. Vamos falar então qual é o valor para quem quer se tornar um cidadão italiano. Vamos lá para o valor. O processo judicial, logicamente que não é tudo, quando eu falo valor, não é pago tudo diretamente. Como eu falei, são feitos em etapas. Mediamente, para um requerente, tem sido média de R$ 10.000 o processo total, tá? Do início ao fim, desde a busca do documento do italiano, certidões, traduções, até o processo judicial na Itália. Então, esse é o valor médio de um requerente para o processo judicial, ao ponto que um processo para vir para a Itália, reconhecer por aqui, tem sido em média também de uns 30 mil. Então, é bem mais econômico e, obviamente, que quanto mais gente entrar, então, se você quiser colocar primos, tios, irmãos, quem for dessa mesma linhagem, acaba diminuindo ainda mais, tá? Então, tem sido esse valor e sempre em etapas, são fases que dá para sempre ir dividindo e não precisa ser pago tudo de uma vez só. Bom, para pensar bem, não é um valor tão alto para você ter uma dupla cidadania, para você ter uma cidadania de outro país, né? É verdade. Realmente, eu costumo dizer para os clientes, né, é um investimento, porque é algo que você vai ter para o resto da vida e abre muitas portas. E a cidadania, ela é contínua. Então, quando você se reconhece cidadão italiano,
você repassa isso para filhos, para os netos e bisnetos, e isso nunca acaba, né? Então, aquele filho que é reconhecido, se ele tiver um filho, o filho já nasce italiano, e assim por diante. Então, é algo realmente para a vida toda e que abre muitas portas, tem muitos benefícios. E o interessante também é que depois que quem vier nas próximas gerações não precisa de fazer esse processo, porque automaticamente já se torna um cidadão europeu, é isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, quando você se reconhece cidadão italiano, porque a lei da cidadania italiana, ela é por sangue, então você já nasce italiano, mas você reconhece a tramitação, a cidadania, e aí a partir daquele momento que você é reconhecido cidadão italiano. Então, quando você tem filhos, automaticamente não precisa entrar pelo processo novamente, automaticamente os filhos já são reconhecidos. Legal. E aí vamos ver o seguinte: eu sou casado e a minha esposa, obviamente, não é da minha linhagem da família. Ela vai se tornar uma italiana juntamente comigo ou não? Uma boa pergunta, João. Muita gente me pergunta isso, né? Porque senão, de que vale fazer a cidadania se o cônjuge não tem o direito para morar junto, para ir junto, morar fora? Mas o cônjuge ele tem direito, sim, tá? Então, aqueles que são casados civilmente, depois de reconhecido italiano, o cônjuge ele pode fazer um processo de naturalização por casamento e também ser reconhecido italiano por ser casado com cidadão. Ele não entra no momento da cidadania. Quando o requerente for fazer o processo da cidadania, é por sangue, então é só parentesco direto. Ele não entra naquele momento, mas depois que ele se torna um cidadão italiano, o cônjuge pode sim reconhecer ou também viver legalmente em qualquer país da União Europeia através de um permesso, que é a permissão para viver legalmente. Tá, ok. Então vamos lá. Fiz todo o processo, chegou o momento de se tornar um cidadão italiano. Eu me lembro que na nossa vez a gente teve que entrar num site para poder responder algumas coisas para poder conseguir o passaporte. Porque assim, ok, tá autorizado, você é um cidadão europeu. Mas e agora esse processo? O que acontece? Você tem que passar por uma fila de pessoas? E como é que é esse consulado italiano? Eu preciso ir até a Itália para pegar meu passaporte vermelho ou eu faço aqui mesmo no Brasil? Legal essa pergunta também, que muita gente me faz, né? Mas o processo judicial funciona da seguinte forma: após ser reconhecido através da justiça italiana, a gente vai mandar as transcrições, que são a certidão de nascimento italiana reconhecida. Então, é a materialização, é onde oficializa a cidadania. Com isso, o requerente ele não precisa vir para a Itália para fazer o passaporte. Como ele é um italiano que mora fora da Itália, ou seja, no exterior, seja no Brasil ou em qualquer outro país, ele tem que se registrar, que é isso que você estava comentando, que é o AIRE, que a gente chama. Então, é um registro online que o próprio requerente faz, gratuito, que ele tem que se registrar lá. E com aquilo vai entrar na base de dados, no sistema do consulado italiano da onde ele mora. Então, vamos usar como exemplo São Paulo. Ele se registrou no AIRE e ele está dizendo que ele é um italiano que mora no Brasil, no estado de São Paulo. Então, qual é o consulado correspondente a ele? Vai ser o consulado italiano de São Paulo. A partir do momento que ele se registra no AIRE, aí ele pode agendar a emissão do passaporte por lá, diretamente pelo consulado italiano. Agora eu quero falar com a Adriene. A gente já contou de todo o processo, assim no final como você faz para pegar o seu passaporte. Beleza. Adriene, me tornei cidadão europeu. E agora? Porque assim, até ter o passaporte, ok. Vou para a Itália, já posso morar em qualquer lugar, eu preciso de... Aqui no Brasil a gente tem RG. O que precisa a hora que você chega na Itália? Então, depois que você se torna italiano, aí você tem a opção de fazer o passaporte, né, pelo consulado, como eu mencionei, e a identidade italiana, que é o RG, só pode ser feito na Itália, porque é feito para quem é residente na Itália. Então, se você é um italiano e mora fora da Itália, aí é só o passaporte mesmo. Mas com a sua certidão de nascimento italiana
você pode morar em qualquer país da União Europeia, que faz parte do bloco econômico da Comunidade Europeia. E aí você fazer a documentação diretamente desses países que você escolheu morar, né? Seja Portugal, França, Espanha, aqueles que fazem parte. E a Itália tem muitos acordos com outros países. Então, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, não é como um brasileiro que a gente precisa pedir o visto, né, e ter a liberação para poder entrar. Um italiano, ele faz um pedido na verdade, é uma autorização que ele faz online, então custa, se eu não me engano, US$ 25. Ele faz online, em 24 horas ele tem a resposta pelo e-mail para ele poder entrar nos Estados Unidos. Então é bem mais fácil, né? Bem mais barato e bem mais fácil. Para jovens até 35 anos, o governo italiano tem um acordo com a Austrália, então, para você morar e viver legalmente lá, trabalhar, estudar e tudo mais, a Itália tem esse acordo com a Austrália. Então, para quem quer falar, ter esse intercâmbio aí de falar a língua inglesa, ganhar na moeda local, então tem esses benefícios para até 35 anos. Quem quer, por exemplo, é, estudar fora, trabalhar, então você se tornando um cidadão europeu, italiano, você tem esses benefícios. Ó, isso é uma vantagem, né, Adriane? Porque além de morar na Europa, você também tem vários acordos com outros países. E a questão agora é o seguinte: já tenho meu passaporte, já posso estar na Itália, eu quero morar na Itália, então eu tenho que residir na Itália primeiramente? Isso, você entra, seja como brasileiro, né? Se você não fez a documentação ainda, tem a cidadania, mas não fez a documentação, você pode entrar com o seu passaporte brasileiro. Se você já fez o italiano, entra com o italiano. O primeiro passo para morar na Itália é fixar a residência. Então, tem que ter o imóvel, o local, e aí você fixando a residência, que é um procedimento que é feito aqui, você vai no Comune, e aí existe uma visita do vigile, que a gente chama, que é um policial urbano, que ele vai confirmar se você está no endereço, né? Vai ver a sua documentação e vai confirmar a sua residência ali. Feito isso, você tem todos os benefícios de saúde, que a gente tem um cartão aqui como se fosse o SUS, né? Da terceira sanitária, de saúde, como se fosse um cidadão italiano que é nascido aqui. Então, você faz esses procedimentos, depois a cidadania, e aí vem morar, e aí tem esses passos da documentação feita, emitida aqui na Itália. Muito bem. Agora, uma última pergunta antes da gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que a gente vai, mais pra frente, a gente vai ter mais perguntas, mais dúvidas sobre a dupla cidadania. Adriane, para quem quer sair do Brasil para morar na Itália, seja muito sincera, é possível ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro porque eu estou ganhando em euros ou as despesas são também em euros e aí dá elas por elas? Eu diria assim que, pela minha experiência própria, vale muito a pena sim, né? Porque a gente está com uma moeda que é muito mais valorizada do que o real. Obviamente que não é mil maravilhas, como eu falei no início da nossa conversa, não tem só coisas boas, como é dito aí na internet que a gente vê. Precisa trabalhar bastante, né? Se especializar. Então, eu costumo dizer que a pessoa, ela pode, seja no Brasil, seja na Itália, em qualquer outro país, depende dela. Então, e sempre está ligada à questão da língua. Então, o idioma do país que você escolher morar, seja Itália ou qualquer outro, ele é fundamental, porque as portas irão abrir e oportunidades surgir através da língua. Então, se você tem a evolução do idioma local, sem dúvida nenhuma, você tem ótimas oportunidades. Aí eu acredito que a minha vivência aqui, né, o que eu passo, eu sei que não é fácil, mas a pessoa que quer e persiste, ela tem sim ótimas vantagens, muito pelo câmbio realmente da moeda e pelas vantagens de ter, por exemplo, muitas vão ter que pagar por um serviço básico, que hoje no Brasil a gente paga, e paga duas vezes, né? Quando você paga imposto e depois tem que fazer isso a particular, por exemplo, pagar uma escola particular, um convênio médico.
E aqui é o ponto que se você tem esses serviços de qualidade e público, você paga uma vez só, você paga um imposto que é alto também, mas você tem essa contrapartida, que é escolas de qualidade gratuitamente, saúde. Então, eu diria que devido a isso, vale sim muito a pena. Muito bem, deixa eu dar o último recadinho antes da gente encerrar o nosso podcast de hoje. Eu queria falar pra você que tá aí preocupado com o seu corpo, com a sua pele, com o seu rosto, quer fazer depilação e não ter mais pelos, Mais Laser by Ana Hickman é o lugar certo. A gente vai deixar o QR Code aqui para você entrar em contato com as meninas, falar que assistiu o podcast, pode ganhar um preço especial da Mais Laser by Ana Hickman, que fica aqui em Sorocaba e, é claro, assinada por ela, por Ana Hickman. E também é apoiadora do Mochilinha Podcast. Bom, eu queria agradecer a Adriane pela sua participação no nosso podcast, esse intercâmbio que nós fizemos hoje, Brasil e Itália, e para você deixar o contato para quem estiver assistindo, quem tiver interesse, para estar contratando a sua empresa para fazer todo esse trâmite da dupla cidadania. Obrigada, João. Agradeço imensamente, de coração, essa oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da minha história, né, de como tudo começou, e poder compartilhar com as pessoas essa possibilidade também. A gente está aberto para receber, ter esses atendimentos. A pessoa que tiver interesse, quiser saber um pouquinho e a gente possa orientar, pode entrar no nosso site, que é www.galvanicipriani.com.br, que lá tem o botão para você entrar no nosso WhatsApp e aí ter o atendimento por ali. Então, fico à disposição. Obrigada mesmo. Saudade de vocês, né, João? Quanto tempo a gente não se vê. É verdade. Manda um beijão para a mãe aí. Quando eu for para o Brasil, visitar aí a família, eu passo aí ver vocês também. Beleza, Adri? Saudade de vocês também. Mando um abração pro Thiago, pra todo mundo que tá aí na Itália. E quem sabe em breve a gente se vê também. Meu pai nesse momento está na Europa aí, ele tá na Espanha fazendo o caminho, né? E aí é isso. Obrigado mesmo pela... Estão convidados, viu? Obrigado por participar, obrigado por estar com a gente. Em breve a gente faz uma nova entrevista, e aí eu vou sugerir pra gente fazer em algum lugar da Itália, algum lugar turístico que você tá aí, pra gente mostrar pra todo mundo. Boa. Fechou? Fechou, combinado. Combinado, Adriane. Obrigado mais uma vez pela participação. A você que tá assistindo aí também, Muito obrigado. E a gente volta na semana que vem com mais Mochilinha Podcast. Nunca saia daí. Eu espero você na próxima semana. Fui!